E aí, pessoal, tudo bem? Prometo que é o último vídeo que eu faço de Senhor dos Anéis hoje, tá? É porque eu realmente estou muito empolgado ao ponto de ter feito tudo isso daqui. É muito raro fazer um negócio grande dessa forma para um vídeo. E vamos. Eu quero falar um pouco do Tolkien com vocês hoje. Não da obra, necessariamente da Amazon. Eu quero falar com vocês, caso vocês sejam entusiastas da obra dele, da pessoa dele também, como deve ter sido a vida dele em alguns determinados detalhes. Então, quando você vê que ele nasceu, não em 1992, meu Deus do céu, quando ele nasce em 1892, quem é o Tolkien? Ele. É mais 8, né? Tipo, pra 1900. Então, 14 mais 8, 22. Com 22 anos, ele viveu a Primeira Guerra Mundial. Aí você coloca aí mais 20. Então, com 28 anos, ele viu o início da Revolução Russa e toda a extensão da Revolução Russa. E 40 mais 8, com 48 anos, ele viveu a Segunda Guerra Mundial. É, o Tolkien, ele viu a guerra atravessar toda a existência dele. Não necessariamente lutando em campos de batalha, mas tendo as suas obrigações como cidadão na época. Ele não só assistiu a Guerra de Camarote, mas ele estudou a guerra. Ele estudava história, estudava uh, um, sociologia, e por estudar comunicação ele se dedicou a, enfim, ele teve o seu papel ali na guerra, e eu não quero falar sobre isso aqui, vocês podem pesquisar muito bem. E a participação que ele tem na guerra, o trabalho que ele fez com códigos e tudo isso, eu acho que é pequeno perto da forma como um homem vivendo, cercado por guerra acontecendo por todos os lados, não fez com que ele deixasse de acreditar em Deus, e não fez com que ele perdesse a esperança, e não fez com que ele se apagasse, e ele tem uma visão muito particular de muita coisa. E eu fico imaginando se os hobbits eles não são justamente aqueles que ajudaram o Tolkien a passar por tudo aquilo, e se falar de Mordor e Isengard, se falar da corrupção do Anel, não tem a ver com toda a disputa de poder e todas as barbaridades que ele presenciou, e a justificativa que ele tentava encontrar para o mundo que o cercava, para que ele simplesmente não surtasse. Isso é criatividade toda minha, então vocês não precisam concordar com absolutamente nada do que eu falo, eu só quero compartilhar tudo isso. É muito interessante como o Tolkien ele se inspirou no Anel de Giges, e o Anel de Giges ele vai mais longe do que a própria história do Anel do Nibelungo. Mas é muito semelhante, porque é alguém que coloca um anel e desaparece, e aí ele pode sair impune de tudo que ele faz. E esse cara ele vai acumulando tantas riquezas que chega uma hora em que ele mata o rei e toma o reino para si. É, e parece, isso é uma leitura completamente minha, tá? Que já que pro Tolkien o mal ele corrompe o bem porque ele não cria nada, e o mal ele é a ausência do bem, as pessoas elas parecem passar por determinados passos. E esses passos eles são o medo, primeiro vem o medo, depois vem o anseio, o desejo por poder. Esse poder ele traz uma ganância enorme que traz uma corrupção. Como ele era historiador, ele viu o que levou Alexandre a ascender e a cair. Ele viu o que levou Napoleão a ascender e a cair. Ele viu o que levou Hitler a ascender e a cair. Porque O Senhor dos Anéis ele foi publicado em 1954, ou seja, foi um livro escrito durante a guerra, mas concluído depois da guerra. E o quanto essa guerra deve ter influenciado Tolkien em tudo que ele criou e na maneira como ele enxerga as coisas. Então veja, quando você vê os países com medo da ameaça de... Vamos colocar que depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo ele ficou com tanto medo de que a Alemanha ela subisse de novo, que ela suprimiu a Alemanha, e das cinzas da Alemanha vem um mal muito pior e que oferece muito mais risco à humanidade.
O quanto Morgoth é a Primeira Guerra Mundial e o Sauron é a Segunda na cabeça de Tolkien. E o quanto ele não está pensando ali que não adianta você ficar lutando pelo anel. E essa é uma das coisas mais maravilhosas para mim dessa obra, porque o difícil na Segunda Guerra Mundial, tendo visto você a primeira e a segunda, ou seja, tendo visto você a queda de Morgoth e a ascensão de Sauron, tendo visto você a primeira guerra sendo vencida, mas a segunda estourando, e ali o anseio, o desejo de garantir que você vai ter uma força controladora que impeça a Alemanha de ressurgir novamente. O que você está fazendo? Você está passando o anel de mãos. Você está passando o anel de mãos. Enquanto, na verdade, a esperança seria destruir o anel. Mas é impossível para pessoas que estão com medo, que estão em busca de poder e que se corrompem após serem atingidos pela ganância, é impossível que eles, líderes de grandes nações e grandes nações, consigam fazer isso. E isso conversa muito com o papo do Gandalf, que eu não sei. O Saruman acredita que só um grande poder é capaz de mandar, de manter o mal controlado, mas não é aquilo que eu descobri. O que eu descobri que são as pequenas coisas, são pequenos atos ordinários das pessoas que mantêm a escuridão longe. Longe, ele diz, at bay, e o... E é muito legal ele usar essa expressão na Bahia, porque você vê o mal, você vê as migrações para a Terra-média e ele está falando isso lá da Inglaterra. Ele está falando isso de uma ilha. Então, quando ele fala assim, são as pequenas ações de pessoas ordinárias. E ordinária não é igual a banda de axé falando vai, rebola, mexe, ordinária. Não, ordinária é normal. É aquelas pessoas... Extraordinário é uma coisa que é fora do normal. Quando você faz horas extraordinárias é porque elas estão fora do normal. As ordinárias são aquelas 8. Então ele fala que são pequenas ações de pessoas ordinárias, comuns mesmo, e que mantêm a escuridão para fora da nossa ilha, Inglaterra, ou seja, que mantém a escuridão lá na costa. É impossível um autor criar um mundo e não colocar nos personagens desse mundo e não colocar em sua obra muito de si. E olha que interessante, nessa obra tá todo mundo buscando detalhes estéticos, mas a orelha, mas o cabelo, mas isso, mas aquilo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa conversa que eu transcrevi, quando a Nori, a Pepeluda, Pepeludo, ela tá conversando com a mãe dela, dizendo, porra, esses caras aqui nunca apareceram nessa época do ano e eu tô curiosa, eu quero saber o que tá rolando lá fora. E aí a mãe dela, ela fala assim, do que isso é da sua conta, Nori? E aí a Nori responde assim, a legenda em português tá errado, mas o que ela fala é assim, Eren quer saber o que tem lá fora da muralha. Eren aquela piadinha com o Shingeki no Kyojin, né? Eu quero saber o que tem lá fora, porra. O que tem lá? E aí a mãe dela dá uma grande lição do que é ser hobbit. Do que é ser hobbit. Quer que você goste da Amazon ou não, presta atenção nessa conversa. Vamos lá. Os elfos têm as suas florestas para proteger. Os anões, as suas minas. Os homens têm as suas plantações de grãos para tomar conta. Até as árvores têm o solo abaixo de suas raízes para lhes preocupar, mas nós não, nós somos livres. Nós somos hobbits. Ela não fala somos hobbits. E também não fala nós somos pés peludos. Eles são o que são, então eles não precisam ficar dizendo o que eles são. Eles não precisam ficar dando nomes para eles mesmos. Nós somos livres das preocupações desse mundão. Mundo amplo tá errado, é a legenda. Mas o que ela fala, a gente é livre das preocupações desse mundão. Ela fala. Nós somos somente pequenas ondinhas num longo curso de rio. E o nosso caminho é definido pela passagem das estações. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E ela diz tudo isso, tá lá no filme, na série. E aí ela diz, ninguém sai da trilha, ninguém anda sozinho. Nós temos uns aos outros e por isso nós estamos seguros. E é desse jeito que nós sobrevivemos. Como que isso conversa com a visão do Tolkien de Hobbit?
Eu não quero. Eu gostaria que você concluísse. Eu gostaria que você falasse, pô, o Tolkien ele falava dos hobbits que eram pessoas que estavam alheias às confusões do mundo. E aí eu quero falar pra você do autor. Eu me identifico um pouco com o Tolkien, sabe? Porque eu tô olhando para um mundo em que o nosso sistema capitalista e democrático e focado em produção e consumo, a gente se habituou à energia barata russa, mão de obra barata chinesa, e a gente adotou um estilo de vida que a gente não consegue sustentar. E agora a gente tem a Rússia invadindo a Ucrânia, impedindo que o gás chegue na Europa. A gente vai ter pessoas empobrecendo e passando frio nesse inverno. A gente tem China prestes a tentar retomar Taiwan, e se ela fizer isso, a gente vai ter um problema na cadeia de produção. A gente tem o Iraque deixando de existir e o Irã querendo testar a bomba atômica em Israel. A gente tem tudo que eu tenho falado aqui com o Lucas e que o Lucas tem ensinado pra gente desde que a gente começou essa série de geopolítica com ele. E a gente tem toda essa insegurança em relação a tudo isso. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, adianta eu sair na rua aqui, na pracinha da igreja de Aracaju, e querer falar para as pessoas de Rússia, de Ucrânia, de Irã, de Taiwan. E adianta eu falar assim sobre preço de commodity. O mundo das pessoas está reduzido entre bem e mal, entre Lula e Bolsonaro, as pessoas elas acham que elas precisam de um grande poder para superar o mal. Elas precisam dar muito poder para o Bolsonaro, elas precisam dar muito poder para o Lula. Para quê? Para que eles terminem o mal, para que eles terminem o outro. Mas o que você tem é um grande ciclo interminável, infinito, de pessoas que têm medo de serem oprimidas, então elas têm sede por poder, elas conseguem esse poder, ficam gananciosas e se corrompem. E esse corrompido, ele vai causar destruição até que ele seja substituído pelo próximo, e isso é um ciclo infinito. Mas eu fico me perguntando onde é que o Tolkien ele encontrava forças para saber tudo o que acontecia no mundo e não surtar. E eu acho que ele olhava para a sociedade em volta dele e buscava os hobbits do seu tempo. Ele buscava aquelas pessoas que não eram politizadas, que não eram informadas, que não sabiam de história, que não sabiam de sociologia, que não se interessavam em política. Ele buscava pessoas que não queriam participar de grandes blocos e lutar por grande poder. Na minha concepção, Tolkien ele sobrevivia tecendo no mundo dele um mundo cheio de esperança. Um mundo cheio de esperança com criaturas pequenas e representantes de diversas raças lutando pelo fim da ausência da luz. E quando eu falo assim, lutando pelo fim da ausência da luz, é exatamente isso. Ele não estava lutando pela luz. Ele lutava pela ausência da luz que causa a escuridão, que traz o medo, o poder, a ganância e a corrupção. O Tolkien, ele também, talvez, por estudar história, ele tinha uma visão mais dilatada do tempo e conseguia enxergar o tempo em círculos muito mais longos, como o burro Benjamin do Animal Farm, da Revolução dos Bichos, Fazenda dos Bichos lá do George Orwell. Porque o Benjamin ele não se empolgava com quem era o presidente, com quem era o líder da Câmara. Ele olhava e falava: eu sou velho demais para esquentar a cabeça com isso, é tudo a mesma coisa. O Tolkien, por ele estudar a história da humanidade, eu acho que ele não acreditava que o mundo simplesmente se tornaria e viraria uma coisa, meu Deus, nossa, que maravilha. Então isso faz eu pensar que ele tinha uma visão, de certa forma, élfica, e ele tinha que lidar com pessoas que eram humanas. Ou seja, ele, detendo esse conhecimento, ele tinha que adaptar a visão dele para que ele fosse um Elrond conversando com o amigo dele na mina e propondo aquele desafio e sendo um pouco mais maduro do que o amigo anão, que afinal de contas já tinha perdido 20 anos da vida dele. Ou seja, um historiador conversar com uma pessoa que resume a sua compreensão de mundo a apenas os 20 anos de vida que ele tem, do qual ele tem consciência, pensa uma pessoa de 30 anos que tem consciência desde os 10, por exemplo, tem que ter uma certa maturidade, tem que ter uma certa superioridade e tem que ter um certo desapego para priorizar a qualidade da relação sobre a teimosia do outro em relação àquilo que o mundo é e de como que as coisas são.
são pensamentos aleatórios que eu joguei aqui. Ah, olha que engraçado. Essa série, e a gente não está falando mais de Tolkien, mas a gente está tentando forçar a barra e encontrar Tolkien na produção que está sendo feita. Gil-galad, ele fala... É porque assim, né? Eu tô vendo um monte de crítica, ataques sucessivos às falas e à pobreza das falas, aos personagens e à pobreza dos personagens. Então eu tô tentando encontrar valor e compartilhar com vocês, porque eu acho que não é completamente ausente, eu acho que tem uma galera que tá forçando a barra para encontrar falta de qualidade no negócio ali. Gil-galad, ele fala com Elrond sobre a Galadriel. Ele fala assim, olha, nós previmos que ela poderia manter vivo o próprio mal que ela busca derrotar. E esse prever não é assim de... Fiz umas contas aqui, eu acho que é isso. Não é eu tirei de voz da minha cabeça, tirei da bunda a opinião de que. É com clarividência. Porque alguns elfos podiam ver o futuro. E o Gil-galad, ele fala, nós previmos que ela poderia manter vivo o próprio mal que ela quer derrotar. Ou seja, eles mandam a Galadriel embora, não porque é uma lacradora desgraçada e ela quer ser empoderada e ela quer bater mais nos homens e tirar a masculinidade dos homens. Eles mandam a Galadriel embora não porque seja ruim o que ela está fazendo ou porque a natureza dela seja teimosa, porque ela tem a pachorra de fazer as coisas sendo que ela é mulher. O negócio aqui... E olha como a Amazon ela é interessante, porque o Bolsonaro ele também faz isso, né? Ele deixa virar um escândalo o leite condensado comprado aos milhões. Aí ele deixa a galera todo dia falando uns 3 dias seguidos sobre isso. Aí a esquerda vai colocando isso tanto jornal, em tanta coisa, em tanto meme. Aí ele aparece 4 dias depois e fala assim, aqui ó, foi pro exército. O exército estava usando isso daqui de sobremesa. E isso daqui é para todo mundo o ano inteiro. E aí, assim, né? A Amazon ela faz exatamente isso também. Ela pega uma fala vazia, joga um comportamento vazio, que aparenta lacração, que aparenta totalmente lacração, para depois você ir buscar na obra do Tolkien e falar assim, cara, não é que a obra fala disso mesmo e eu não sabia porque eu não li os anais do Silmarillion. Anais é uma palavra legal, né? Os anais do Silmarillion. Não é que acontece isso mesmo na história porque eu não li os anais. Aí vai ficar um monte de youtuber que tá fazendo essa propaganda negativa para a Amazon a troco da visualização que a negatividade e a toxicidade contra a série dá. Vão falar mal pra cacete. Aí depois vai aparecer gente que estuda de fato o conteúdo e vai falar, então, mas não é bem assim. Aí esses caras vão perder a credibilidade e você vai arruinar a carreira de 10, 15 anos de dedicação à obra do Tolkien porque eles vão perder a credibilidade ou que outras mentiras você vai inventar para encobrir as mentiras que você está contando agora sobre o seriado. Porque, na verdade, tudo aquilo que está sendo atacado como não canônico, na verdade, se encaixa na história de alguma forma. E a Amazon, ela usa essa toxicidade dos influencers e dos geradores de conteúdo desse universo de Tolkien para gerar treta em cima dela. Inclusive, eu estou participando disso. Só que eu não quero o mal para a Amazon ou o mal para os youtubers. Eu quero, já que isso está sendo usado para impulsionar o serviço de streaming da Amazon e para impulsionar a obra do Tolkien, eu quero que a obra do Tolkien seja conhecida da maneira como eu a conheço, para eu tentar compartilhar com vocês valores que são aqueles que eu conheço como os mais preciosos. Aí se quiser ficar brigando porque um é preto, porque outro é amarelo, foda-se, aparecer um elfo japonês lá, eu tô cagando para isso. E acho que não deveria. Mas é diferente eu não querer um elfo japonês lá e uma galera não querer, não ficar feliz de ver um elfo fodaralho tolkiano sendo negro. Tô passional, né? Que merda. Deixa eu me controlar. Gil-galad, então, ele diz... ele diz, porque o vento que busca soprar o fogo também pode espalhá-lo. Aí vai ter uma galera da lacração mesmo que vai falar que isso daí é Morgan Freeman falando que a gente vai parar de falar do racismo e ele vai deixar de existir. E aí a antilacração vai começar a pegar essa fala dele, vai esmiuçar também. Mas olha que interessante, porque
o mesmo vento que busca soprar o fogo também pode espalhá-lo. O que você percebe, além do interesse da Amazon de capitalizar na lacração e na antilacração? A gente percebe que o Gil Galad está com medo. Ele está com medo. Ele sabe que esse medo existe, ele sabe que esse mal existe, ele sabe que esse mal está se espalhando, e ele previu que a intervenção da Galadriel nesse mal vai piorá-lo ao invés de melhorá-lo. Então ele tenta impedir, por quê? Porque ele tenta seguir por um outro caminho. Tenta seguir por um outro caminho. Esse medo vai fazer com que ele busque por poder. Nem ele consegue impedir a Galadriel, nem ele consegue esse poder que ele queria. Sabemos. Aí é engraçado, né? Eu vi tava assistindo um youtuber aqui falando que a briga dela com o Troll de Neve é totalmente sem graça porque você sabe que ela sobrevive. Por quê? Porque ela tá viva na trilogia do Senhor dos Anéis. Falei, cara, você tá bem de crítica, hein? A luta não tem graça porque ela luta e você sabe que ela não vai morrer, porque ela não tem emoção nenhuma, porque você sabe que ela aparece nos filmes do Senhor dos Anéis. Esse cara foi o campeão da crítica até agora. Sim, realmente, não tem graça. Pra você. Então, o Enroad, ali ele tem uma sacada sensacional. Ele fala, então você acredita nessa brisa dela. Ou seja, eu tava achando aqui que ela era louca, porque você tava falando pra mim que ela era louca. E agora você tá falando que você mandou ela pra longe porque você tá com medo desse negócio ser verdade e dela piorar essa coisa aí que você tá vendo. Então você acredita nessa escuridão, você acredita nesse mal, fodeu, é isso. Ele fala, cara, fica de boa, tá tranquilo, tá suave, tá sossegado. Então o Enroad, ele sai sossegado de lá? Não, e é por isso que ele vai pra mina, e ele vai colaborar com o medo e com o anseio por poder do Gil Galad, ok? Então a gente tem esses dois ciclos acontecendo aqui, e vai dar merda, vai. O Gil Galad está com medo do Sauron, logo ele quer construir as torres e ele quer gemas de poder que vão se transformar em anéis depois, e então ele começa a ter uma ganância por uma forja que seja capaz de craftar os anéis que serão feitos. E é lógico que vai dar merda. Enquanto que o Durin, ele quer a glória de Casadão, da mina de Casadum. Ele busca segurança na invulnerabilidade, fascinado pelo Mithril, então ele tem essa ganância pelo Mithril e a cegueira pela ganância por Mithril vai levar ao Balrog. Aí você fala assim, porra, você tá dando spoiler da série. Sim. Inclusive eu vou contar pra vocês que a Galadriel não morre no final dessa série, cara. Pronto, estraguei a série pra vocês. A Galadriel não morre no fim da série. Tem uma coisa interessante também, mas a gente está falando do Tolkien, né? Eu brisei, eu fui para a Amazon, esquece. O Tolkien aparece muito na Arwen, quando ele diz que existem coisas mais importantes do que a eternidade. Quando a Arwen aparece na história do Senhor dos Anéis para mostrar que tem coisa que vale mais do que a eternidade, prefiro uma vida com você do que a eternidade, sem ter vivido tudo que eu posso viver com você. Esse é um pensamento muito cristão também, porque o Tolkien ele se preocupa mais com legado e com corretude do que simplesmente com uma vida de prazeres que logo cessa. A eternidade dos homens e dos elfos, ela conversa muito com a permanência da alma do cristão. Então Tolkien ele diz que lutar contra a escuridão é mais importante do que sobreviver, e a obra dele conversa muito com isso, porque passa muito daquilo que é a sua visão de mundo. E olha que interessante, gente. Os elfos eles foram criação de um dos deuses, os homens de outro e os anões de outro. E aos homens foi dado a dádiva da mortalidade, porque aí eles têm um paraíso só deles. Alá, testemunha de Jeová. Eles vão para um outro lugar. Inclusive quando o Pippin está se borrando nas calças, porque The Keep of Gondor ali, a cidadela de Gondor, ela tá para ser invadida
pelos orcs, ele fala, cara, eu não esperava que fosse acabar desse jeito. E o Gandalf prepara o Pippin para a morte dizendo assim, não é tão ruim assim, não. A hora que você morrer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Tudo bem que o Pippin não é homem, e eu não sei o que acontece com os hobbits, mas ali foi uma Peter Jackson quis fazer isso, e ele é muito polêmico, e hoje ele estaria sendo cancelado. O Peter Jackson ele encontra ali uma maneira de fazer com que Gandalf diga como que é a morte dos humanos de acordo com o Silmarillion, de acordo com essa mitologia. E ele fala, você vai acordar em campos e esses campos vão ser assim, vão ser iluminados, vai ser desse jeito, vai ser tudo muito bonito. Ou seja, os homens, eles não perdem nada para os elfos, exceto pelo fato de que eles não vão ficar mais na Terra-média e que eles não vão ficar no terreno, nas terras lá dos elfos. E os elfos, eles não morrem na Terra-média, mas o corpo, depois de muito tempo, ele pode sim se desgastar, e é por isso que os elfos, eles naturalmente querem migrar para o oeste, que é no lugar onde eles não dependem do corpo físico para viver em plenitude, enquanto que na Terra-média eles virariam um Gasparzinho, assim, de um corpo muito bichado, muito zoado. Inclusive tem gente colocando defeito na pessoa que escolheram para ser o crafter lá, quando na verdade ele foi um grande guerreiro, isso não dependia do quão bombado ele era, mas ele podia já estar numa fase de decadência desse corpo, e talvez por isso ele já estava pensando em ir embora, e talvez por isso ele já estava pensando nessas torres, com essas gemas mágicas, com esse poder. Por quê? Porque estava começando a bater um medo nele. Isso daí sou totalmente eu, com vozes da minha cabeça, tentando significar a série, tentando adivinhar o que os caras que fizeram essa série estão pensando e o que eles inventaram. Mas a única certeza que eu tenho sobre essa série até agora é que a Amazon, ela polemizou de propósito, e ela está fazendo isso muito bem, porque ela entende muito bem como as pessoas funcionam e como essa nova geração funciona. Esse momento que a gente está vivendo de polarização e de briga por tudo. E a gente precisa ter esse podcast com o Lucas, e a gente precisa muito falar sobre ressentimento, porque isso é perigoso. O perigo não é os filósofos saírem se enrabando, igual o cara comentou ali no vídeo anterior. O perigo é a gente simplesmente não saber quem o inimigo é de verdade quando o inimigo aparecer aqui. Porque é capaz que chegam aqui e começam a gritar: Bolsonaro, Lula não tem condições de cuidar da Amazônia, não, deixa que a gente cuida. Tem que jogar na mão dos franceses essa porra aí mesmo. E aí você perde aquilo que você tem tentando proteger aquilo que você quer proteger. Enfim, eu quero terminar esse vídeo falando do personagem, do Elfo Negro, e ele é muito tolkieniano. Então, uma conversa desse Elfo Negro, que eu esqueci o nome dele agora porque eu esqueci o nome de todo mundo, ele tá falando com o colega dele, e o colega dele tem nojo de homens. Nojo de homens. Ele mostra esse nojo muito bem. E ele fala, você tá se despedindo aí pra finalmente largar essa merda, pra ir embora dessa bosta, porque os caras estão lá fazendo, né, naquele posto, e eles são odiados. Por quê? Porque eles são polícia. Eles estão ali para proteger aquela região, e quando o elfo ele entra no boteco humano, você percebe que parece os caras lá da ZL quando entra um PM no boteco. Os caras querem matar o policial. Você vê o ranço que tem ali. E eles têm esse mesmo ranço contra os homens. E aí o cara, ele fala assim, cara, 79 anos, muita coisa mudou desde tudo que aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu a guerra de elfos e humanos contra o Melkor, o Morgoth lá. E ali fica um posto avançado para garantir que, né, que sei lá que porra, mas aí o Gil-galad falou, tá tudo bem galera, vamos embora porque tá safe. Porque é a maneira que ele encontrou de se proteger. E aí quando ele fala assim, cara, faz 79 anos que eu tô fazendo guarda aqui nessa posição, e eu acho que eu me acostumei com isso. O que ele tá querendo dizer? Eu vou sentir falta daqui. E aí o cara fala que, cara, muita coisa mudou, a paisagem mudou, isso daqui era um descampado nojento, e agora virou esses campos bonitos que você tá vendo aí. A paisagem mudou, mas os homens que moram aqui não mudaram. O sangue dos que lutaram ao lado de Morgoth ainda escurece suas veias.
Ele fala isso porque os humanos que estão ali, alguns lutaram com os elfos contra Morgoth, mas alguns tomaram o lado de Morgoth e lutaram contra humanos e elfos. Então ele fala assim: o sangue dos que lutaram ao lado de Morgoth ainda escurece suas veias. E isso foi há 79 anos. Só que os elfos, eles são imortais, certo? Ok. Então eles duram muito mais tempo. Os humanos, eles têm uma vida muito breve. Por quê? Porque a vida eterna deles, do paraíso das testemunhas de Jeová, é em outro plano. E eles têm uma vida muito breve na Terra. Isso é uma dádiva. Isso não é uma sacanagem que fizeram contra eles em detrimento do que fizeram do que deram para os elfos. Então, o que tinha ali naquele posto? Tinha umas 4 gerações. Tinha a 4ª geração de uma galera que nunca viu perigo de verdade. Tinha a 4ª geração de uma galera que nunca lutou contra troll, que nunca lutou contra dragão, que nunca lutou contra orc. Tinha 4 gerações de gente que só tava com as regras dos elfos ali o tempo inteiro enchendo o saco e nunca viram nada de perigoso. Mas tinham que obedecer aos toques de recolher, as regras de segurança, uma série de coisas. Sabe o que me lembra isso? Vacina. Nunca vi ninguém com rubéola, nunca vi ninguém com varíola, por que eu tenho que tomar essa merda? Isso daqui tá querendo me deixar com autismo, tá querendo controlar minha cabeça para eu comprar os produtos da Amazon, porque o chip vem aqui dentro. Então os humanos, eles não veem razão porque eles deveriam obedecer os elfos que estão montando guarda ali, e existe um ranço muito grande. Só que do outro lado existe tanto ranço quanto, e o elfo, colega dele, tá falando assim... o sangue dos que lutaram com Morgoth ainda escurece as suas veias. Daqui 30 anos, daqui 50, 100 anos, a gente não dura tudo isso, o planeta não dura tudo isso com nós aqui dentro. Mas daqui muito tempo, quando o racismo não for mais lucrativo como ele é hoje, as pessoas vão olhar e vão falar: olha, as pessoas naquela época colocaram um negro aqui para polarizar, mas a escolha até que foi interessante, né? Não ficou um tom artístico aqui legal. É que a gente, como está vivendo nesse turbilhão com medo dessas tretas todas, achando que os filósofos se enrabarão, a gente olha isso e fica com medo de, porra, onde que esse mundo vai parar? Estão acabando, estão matando com os meus heróis, estão fazendo o Hulk rebolar de mini saia. E isso vai acabar com a minha infância. O cara de 60 anos falando, com medo de destruir a infância dele. Ok. O que o elfo negro ele enxerga e que o outro que é preconceituoso não, é que essa geração nova, ela nunca viu o horror de Morgoth. E ela não tem como saber, e ela não tem como agir de acordo com um mundo que não é mais dela. E ela também não se vendeu a Morgoth. Então não só Morgoth não existe mais, como os humanos, eles não podem ir lá e tomar partido dele, e já que essa guerra não está acontecendo, não tem mais motivo para ter o ressentimento, mas o colega dele mostra que esse sentimento ele está vivo e arraigado ali. E aí você fala, isso é Tolkien ou não é Tolkien? Tolkien passou a vida inteira tentando mostrar que as pessoas elas lutam pelo poder e que você tem que ser um hobbit no meio disso, porque você tem que estar entre aquelas pequenas pessoas que cagam para a luta de poder, e você precisa fazer pequenos gestos de bondade, pequenos atos de bondade carregados de amor com as pessoas que te cercam, porque aí você mantém a escuridão distante. Ou seja, o comportamento do elfo negro que diz, deixa essa porra pra lá, caralho, já faz tempo pra cacete, para de ficar com raiva do tataraneto do cara que te fudeu. Começa a tratar as pessoas com o mínimo de respeito e tenta esquecer isso. Isso é Tolkien. Então, ok. O amigo dele, então, quando ele fala, cara, mas isso foi há muito tempo, você pode colocar aí para os humanos umas 4 gerações. 79 é 4 gerações? Não, umas 3. Mas por quê? Porque a gente vai tendo filho de 20 a cada 20 ou 30 anos. Por quê? Porque eu, da década de 80, sou de uma outra geração da década de 90 e não tenho nada a ver com a década de 2000. Se você pegar uma criança da década de 2000 e comparar com alguém da década de 70, não tem nada a ver. E são 30 anos. O pessoal que nasceu em 2000 com quem nasceu em 70 não tem nada a ver. E são 30 anos. Quando você fala de 79 anos fazendo guarda no mesmo posto, você está falando que o cara está conversando com gente da geração de 2000 e com a geração de 50. E é claro que a cabeça deles vai ser completamente diferente. Então você não pode tratar o cara da geração de 2022 como se ele fosse tão arrombado quanto o cara que lutou contra ele na Segunda Guerra Mundial, que é o que está rolando hoje. Hoje está rolando isso.
Mas o colega dele vai lá e fala assim, olha, o que que você era? Ele fala, fazendeiro. Então, você vai voltar para uma coisa muito melhor do que você deixou. Ou seja, você vai voltar e você não vai ser fazendeiro. Por quê? Porque você tem honra, tem título, você lutou a guerra, você bateu, fez posto aqui. Mas lembre-se que você ficou 79 anos nesse posto, não pelo que os ancestrais desses caras fizeram. Ou seja, você está montando guarda, não porque o seguidor do alemão lá, não porque o que os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial. Você está fazendo guarda aqui por causa de quem eles são hoje. E agradeça porque você não vai precisar ver os caras novamente. Uma coisa que aparece muito na obra do Senhor dos Anéis e que contamina muito o mundo hoje, o que é o ressentimento. E olha que interessante, se você só pegar o fim da Segunda Guerra Mundial e colocar a Segunda Guerra Mundial e colocar 79 anos de guarda, que o cara ficou lá, dá 2024. E aí o que ele diz? O mal espera. Não estou falando que a Rússia é o mal, pelo amor de Deus, não me entendam errado. Eu estou dizendo que você vence, o ressentimento ele fica ali, o ressentimento ele fica crescendo, ele vai sendo humilhado, vai sendo acuado, encurralado, a sede de poder aumenta a ganância, isso leva à corrupção e isso perpetua toda a guerra. Então olha que interessante, não sabemos se a Amazon fez isso de propósito ou não, esses 79 anos para bater com os nossos tempos atuais comparados com a Segunda Guerra, mas isso casa com a cronologia do Tolkien ali no começo da Segunda Era, e tem muito para dizer pra gente. Então quando você fica com esse ressentimento burro de dizer não, mas o russo isso, não, mas o americano isso, não, mas e não percebe que na verdade o que você tem são pessoas e líderes cegados por isso daqui, se a Rússia não tivesse medo da OTAN na Ucrânia, se a OTAN não tivesse medo da Rússia na Ucrânia, se Taiwan não tivesse medo da China, se não houvesse esse medo, não teria essa sede por poder. E se não houvesse poder, as pessoas não ficariam gananciosas. E se elas não fossem gananciosas, elas não se corromperiam. E o que a gente vai fazer no meio dessa guerra? A gente vai tomar partido? Falando, tem que bombardear a Ucrânia mesmo, aquele monte de nave das fantasistas. A gente tem que tacar bomba não sei aonde. Você vai ficar tomando partido nisso? Você, entende? Então, assim, 70 anos atrás, já tinha um cara escrevendo sobre a experiência da vida dele, cercado de guerra, e dando para você, através de personagens de uma história fictícia criada, a esperança de como lidar com tempos sombrios e de como manter a escuridão afastada da sua família. E se a gente não consegue resolver o problema de Taiwan, se a gente não consegue resolver o problema do Iraque, se a gente não consegue resolver o problema da Ucrânia, que pelo menos nos nossos pequenos gestos diários a gente tente manter o ressentimento e o ódio afastados, e que pequenos gestos de bondade mantenham a escuridão do mundo distante de nós. Se existe um livro que faz gerações seguidas se apaixonarem por RPGs e por jogos e por universos fantasiosos, e que ainda traz tanta lição de vida e tanta riqueza sobre a natureza humana, e que de quebra ainda te coloca ensinamentos da mitologia nórdica e da mitologia grega, e ainda te fala sobre Deus, tudo num autor só, numa história divertida, aí, cara, me apresenta, porque se tiver outra história tão legal quanto essa daqui, eu quero ler. Aí você me fala qual que é, e eu quero que você me apresente, eu quero que você faça vídeos como esse aqui, compartilhando o que você enxerga nessas histórias. Porque é isso que eu estou tentando fazer com vocês. Eu estou dando de presente aquilo que ao longo dos últimos 20 anos eu vim carregando para minha vida, trazendo para minha vida. Então, no fundo do coração, eu espero que isso seja útil. Os filósofos não precisam de você para que eles não se enrabem. Lembre-se disso. Por hora é isso, grande abraço.